No último vídeo, vimos como instanciar variáveis utilizando val e var, porém, nós estávamos trabalhando brevemente somente com números. Porém, o programa ele é feito muito mais do que somente números. A gente tem tipos textuais, nós temos tipos booleanos, que representam sim ou não, temos números com casas decimais e sem casas decimais, e inclusive, posteriormente, nós vamos estudar que conseguimos criar os nossos próprios tipos de variáveis. Então, nesse vídeo, nós vamos conhecer os tipos primitivos do Kotlin. Mas antes, não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal, que isso ajuda pra caramba. Beleza? Seguindo para o conteúdo, eu já criei aqui a nossa segunda classe, chamada de tipos primitivos, só para a gente separar o conteúdo dos outros vídeos, né? Mas enfim. E para começar a falarmos dos tipos primitivos, nós vamos começar com os tipos numéricos sem casas decimais, né? Que são 4 tipos dentro do Kotlin. Temos o tipo byte, short, int e long. Qual que é a diferença entre esses 4 tipos de variáveis? Bom, a diferença basicamente se dá pelo tamanho em que essas variáveis conseguem armazenar, né? Então, só como exemplo, eu vou instanciar 4 variáveis com esses 4 tipos de valores, beleza? Então, eu vou instanciar uma variável do tipo byte, uma variável do tipo short, uma variável do tipo int e uma variável do tipo long. Beleza, todas elas aceitam números, mas como eu falei, a diferença se dá pelo tamanho. Então, por exemplo, se eu quiser armazenar um valor de 30.000 dentro de uma variável com o valor byte, opa, eu já não consigo, porque ele começa a dar um erro, né? Se eu vier aqui no tipo short e tentar colocar o valor de 100.000, opa, eu já também não consigo, porque não é do tamanho do short. Porém, eu já consigo uma variável de valor 30.000, que anteriormente ali no tipo byte a gente já não conseguia. Já para o tipo int, se eu colocar lá 3 milhões, a gente consegue. 30 milhões, consegue ainda. Opa, a partir de 3 bilhões a gente já não consegue. Então, basicamente, a diferença se dá pelo tamanho dos valores com que essas variáveis conseguem armazenar. Beleza, e quais são esses tamanhos, né? Para a gente verificar esses tamanhos, aqui no Kotlin, no site do Kotlin, né, a gente consegue ver o tamanho que essas variáveis conseguem armazenar. Então, a gente percebe que o tipo byte, a gente tem um valor mínimo de 128, um valor máximo de 127, um valor short de menos 32.768, 32.767 como valor máximo, e assim por diante. A gente consegue verificar quais são esses valores máximos e mínimos, né, para variável desses tipos. Beleza? Só para fins de exemplo, vou deixar os valores máximos aqui para as nossas variáveis. Vamos copiar lá, pegar aqui, só para facilitar. Só remover os vírgula e esse grande número aqui. Beleza. O próximo tipo de dados que a gente vai ver é o tipo numérico com casas decimais. E para isso a gente tem duas possibilidades. A gente tem o tipo float e o tipo double. Qual que é a diferença entre as duas? É a mesma que a gente tinha conversado ali quando a gente estava conversando sobre valores numéricos sem casas decimais. É o tamanho que esses tipos conseguem armazenar. Eu vou criar duas variáveis, uma do tipo float. E quando a gente está criando uma variável do tipo float, a gente tem que colocar um f no final. E vou criar uma variável do tipo double, né? Nesse caso, a gente já não precisa colocar um f no final. Outra forma da gente conseguir ver qual que é o valor máximo que essa variável pode armazenar é dando um Ctrl clique aqui no tipo float.
a gente consegue ver aqui o mean value e o max value, né? Qual que é o valor máximo e qual que é o valor mínimo para essas variáveis, né? É uma outra possibilidade. Então a gente vê que são valores bem grandes, estão aqui em notação científica, né? Mas qual que é o detalhe aqui do tipo float e do tipo double, né? É a precisão numérica com que essas variáveis conseguem lidar. Então, recorrendo de novo aqui ao nosso querido, a documentação do Kotlin, a gente consegue ver que o tipo float, ele consegue trabalhar com 6 a 7 casas decimais. Então, ele não garante ali uma precisão numérica muito grande. A mesma coisa para o double, né? Ele coloca aqui 15, 16 casas decimais, também não garante muito ali a precisão numérica, né? Mas eles conseguem armazenar um valor bem alto ali como valor, né? Qual que é o grande ponto aqui? Né? Se você, e aí já dando uma menção honrosa aí para outro tipo de dado que podemos trabalhar quando estamos no Kotlin, se referindo a valores com casas decimais, né? Se você está procurando algo que tenha bastante precisão numérica, que você não pode falhar, como por exemplo moeda, dinheiro, em que você não pode errar, é recomendável que você acabe utilizando o tipo Big Decimal, né? Que é um tipo que vem lá do Java e que ele tem bastante precisão numérica, né? Então, só instanciando aqui uma variável do tipo Big Decimal 0, ele é diferente, a gente não coloca já direto o número, então eu coloquei aqui como valor 0, mas se eu quiser colocar um outro valor igual eu coloquei aqui em cima, a gente também é diferente, a gente não vai fazer simplesmente o número aqui, né? A gente vai colocar Big Decimal, abrir parênteses e colocar esse valor aqui dentro, entre string, beleza? Nós temos o tipo Boolean, que basicamente se refere a sim ou não, verdadeiro ou falso, né? Só pode ser 2 valores. Então, para a gente instanciar uma variável do tipo Boolean, ele é um tipo Boolean, pode ser falso ou true, beleza? Temos um tipo também para se referir a caracteres, o tipo char, que basicamente é só um caractere mesmo. Então, só como exemplo aqui, vou instanciar aqui um char, C, pode ser F. Não consigo colocar mais de uma letra, né? É só um caractere mesmo, beleza? Temos o tipo string, que na verdade representa uma cadeia de caracteres, né? Uma lista de caracteres. E, consequentemente, com uma lista de caracteres, a gente forma frases, forma palavras, forma textos, né? Então, para a gente criar uma variável do tipo string aqui no Kotlin, a gente utiliza aspas, né? Vou colocar aqui só o meu nome como a título de exemplo. E a gente já tinha até utilizado esse tipo string quando a gente estava lá falando do Hello World, né? Fazendo o nosso Hello World. Então, se eu vier aqui no Hello World, quando a gente passou esse valor entre aspas, nada mais é do que uma string. A gente poderia, por exemplo, ter colocado aqui Hello World, uma variável, né? Hello World, e colocar aqui dentro do println, também era uma possibilidade, né? Mas são dois jeitos aí, né? E o nosso último tipo de dado é o array, né? O array, que na verdade ele é uma coleção de várias outras variáveis, uma coleção bem simples. A gente vai ver depois, né, em próximos vídeos aí, que a gente tem outros tipos de dados que trabalham melhor ali com coleções, né, com listas de variáveis e tudo mais, né? Mas sendo uma coleção, a gente consegue colocar vários valores ints dentro de um array, vários valores doubles dentro de um array, vários valores strings dentro de um array e etc. Né? A gente consegue, por exemplo, ter uma lista, um array de números pares, um array de números ímpares, né?
essa que é a ideia do array, a gente armazenar uma coleção de outras variáveis dentro de um array, né? Então aqui o array dentro do Kotlin, vou só como a título de exemplo, né? A gente consegue colocar para os outros tipos de variáveis, mas eu vou criar uma lista de um array, né? Um array de int. Vamos lá? Então vou colocar array entre maior e menor, né? Entre maior e menor, a gente vai colocar int, né? Para determinar o tipo, né, desse array. E vamos colocar aqui array of e passaram vários elementos aqui dentro. Então, só como é o título do exemplo, quero armazenar aqui todos os números pares de 0 a 20. Vou colocar aqui 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e nosso último número, 20. Né? A gente tem aqui um array de int, beleza? E só para finalizarmos o vídeo, o Kotlin, na verdade, é uma linguagem estaticamente tipada, né? O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que quando a gente precisa estabelecer qual que é o tipo da variável, né? A gente está falando que byte é um tipo byte, o short é um tipo short, o float é um tipo float, né? Poderia ser banana, né? Poderia ser uma variável chamada A, não sei, que é do tipo float, né? Eu coloquei o mesmo nome aqui, né, da variável com o nome do tipo, mas enfim. O que é interessante da gente perceber nesse caso, né? É que, sendo uma linguagem estaticamente tipada, a gente não consegue fazer com que o val ele se torne uma string. A gente não consegue fazer com que val vire um float no meio do código, né? Ele é boolean e ele vai ser sempre boolean. A gente não consegue fazer essa mudança de tipo da variável, né? Só para mostrar, né, como exemplo, se eu vier aqui e criar aqui uma variável do tipo boolean, do tipo falso, e tentar colocar esse boolean 3 como um valor de 5, ele começa a dar um erro aqui. Ele fala que o tipo inteiro ele não é a gente está esperando um tipo boolean, não um tipo inteiro, né? É basicamente isso que ele está comentando aqui, né? Então, só a título de curiosidade. E outra coisa que é interessante notar é que o Kotlin, apesar de ser uma linguagem estaticamente tipada, né, a gente precisa dizer o tipo que a linguagem ele é uma linguagem inteligente o suficiente para, sem você estabelecer o tipo, ele já consegue entender qual que é o tipo daquela variável, né? Então, por exemplo, se eu tirar esse tipo aqui que eu estou estabelecendo nos 2 pontos, ele não dá erro. Ele continua funcionando o código, né? Por que continua funcionando, né? Ele continua funcionando porque ao a gente fazer aqui array of, passando números aqui dentro, ele automaticamente entendeu que esse valor aqui é do tipo array_int, né? Fazendo assim com que a gente não precise colocar o tipo do dado, né? Então, mesma coisa aqui para string, mesma coisa aqui para char, os booleans aqui que a gente colocou aqui, nenhuma dessas variáveis a gente precisa estabelecer qual que é o tipo de fato, justamente porque a linguagem ela é inteligente o suficiente para entender qual é o melhor tipo de dado a se trabalhar nesse cenário. Beleza?